Bem, gravando a partir de agora, vamos então hoje falar sobre o nosso sobre sistema de numeração. Então, quando a gente observa o algoritmo da divisão, a gente nota que ele nos fornece um método. Ele diz aqui que é muito simples, não sei se é simples ou não, se é sempre muito relativo, mas ele nos fornece um método para a representação de inteiros em outras bases de numeração que não a base decimal que a gente está acostumado a usar, né? Com a qual estamos acostumados. Então, com a expansão do cálculo numérico efetivo em computadores digitais, ficou interessante a gente usar outras bases fora da base que a gente está acostumado, que é a base 10. Né? Bem, aí ele diz que o processo está resumido aqui nessa proposição. Então, ele está dizendo que com a presença agora dos computadores, a gente tem a possibilidade de pensar os números não só na base 10, né, de pensar os números em outras bases. Inclusive, a base que os computadores usam, de fato, a gente sabe que é a base 2, né, que é só zeros e uns. Então, vamos falar um pouco sobre essas questões de outras bases. Então, está aqui a proposição que ele diz que esclarece o método. Ele diz o seguinte, que se você tem dois inteiros, A e B, A maior ou igual que zero e B maior do que 1, então existem inteiros R0, R1 até Rn univocamente determinados pelas seguintes condições. A partir de um certo m, né, ou seja, quando n é maior ou igual que o m, os Rn são todos iguais a zero. Né? Os Rn são restos mesmo, como a gente está esperando. E para todo n temos Rns entre 0 e b. Na verdade, temos mais que essa informação. Esses Rns aqui, ele está se referindo ao fato de que a gente tem Rns diferentes de zero aí, né? Entre o 0 e o b, melhor. Pode ser zero ou pode ser diferente de zero até chegar ao b, né? Então, você não só tem os Rn, não só tem o zero, você tem Rns não nulos aqui nesse intervalo. E aí todo número inteiro pode ser escrito dessa forma. Essa afirmação dele pode ser escrito como um R0 mais um R1B mais um RNB elevado a N mais... Aí daqui em diante ele quer representar o seguinte, passou do M, né? O N ficou maior ou igual do que o M, então a gente poderia dizer que o próximo, que seria o Rn mais 1, daí em diante é Rn mais 1, Rn mais 2, etc., todos eles sendo igual a zero. Então, a gente pode considerar que daqui para frente todo mundo é nulo, como ele diz aqui. Né? Então, é sempre possível. Ou seja, ele está querendo dizer, por exemplo, pensando na base que a gente está acostumado, na base 10. Você pega o número, sei lá, 256. Isso daqui é 2 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado a 1 e mais 6. Ele está querendo dizer a você que se eu quisesse, eu poderia continuar escrevendo aqui para a esquerda, poderia falar em 0 vezes 10 elevado a quarta, por exemplo, mais 0 vezes 10 elevado à terceira, e aí sim começar a escrever o número, 2 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado a 1 e mais 6. Ou seja, daqui para cá eu poderia colocar todos os expoentes zeros, né? Os coeficientes zeros. O número só começar daqui para frente. Então, a partir de um certo m, eu posso colocar os coeficientes todos zeros e representar qualquer número que eu quiser. Até de uma maneira, uma escrita até infinita, se quiser, né? Ou seja, existe um m a partir do qual eu posso colocar todo mundo zero. E esses coeficientes aqui, eles têm a ver com o resto, né? É isso que ele está avisando aqui. Ele diz que o nosso... Bom dia, bom dia. Já começou, professor? Começamos. Ele diz que o nosso algoritmo da divisão nos dá essa forma de escrever. E aí ele explica aqui por quê, né? Ele diz a você que o A seria igual ao B, que é 0, mais um R0, onde estou dividindo o A pelo B, estou encontrando um quociente que ele chamou de Q0 e um resto R0, que tem que ser menor do que o B, né? Mais igual que 0. Aí você vai fazer
você pega o quociente que você encontrou aqui, o Q0, e divide pelo B. Aí você encontra um Q1 e um R1, onde esse R1 ainda é menor do que o B. E assim por diante, né? O Q1 dividido também pelo B vai me dar um Q2 e um R2, onde o R2 é menor do que o B, né? E assim por diante, como diz ele aqui. Então, como você tem que o A é maior do que o Q0, né? Você tem que o A é maior do que esse quociente, e aí esse quociente é maior do que o próximo quociente, e assim por diante. Então, deve ocorrer em alguma posição o Qn-1 menor ainda do que o B, né? Enquanto que o Qn dali em diante vai ser zero, os quocientes dali em diante serão zeros. Tá? É o que vai acontecer daqui para frente. Os quocientes serão todos zeros. Bem, aí até o Qn-1 você tem menor do que B. Então, depois daí em diante, né, se você tem um número, você sabe que se você for dividir um número, e esse número for menor do que o quociente aqui, perdão, menor do que o divisor, então você sabe que o quociente aqui já vai ser zero, né? Aí 0 vezes 5, 0, e aí o resto seria 3. Então, a partir de um certo momento, né, quando você for fazer a divisão e esse número for menor do que o divisor, ou seja, enquanto você faz A sobre B tem um Q0, aí o Q0 vai dividir por B, dá um Q1. O Q1 é menor do que o Q0. Aí você pega o Q1, divide pelo B, dá um Q2. O Q2 é menor do que o Q1. Então vai sempre diminuindo. Vai chegar num momento em que o quociente vai ser menor do que o B. E aí o quociente que vai aparecer é zero dali em diante. Ou seja, até o Qn-1 você tem menor do que o divisor. Mas do Qn para frente, ó, todo mundo nulo. Tá certo? Todo mundo nulo. E aí não faz mais sentido falar na divisão, né? Bem, porque se esse quociente aqui é zero, o resto aqui ainda deu 3. Mas quando você pegar o zero aqui para Tem dividir de problema, novo eu tô pelo... gravando os teus vídeos aqui. Oi? Oi, Joel, seu microfone está aberto. Ah, desculpa, professor. Tudo bem. Então, aí quando você pegar esse quociente e for dividir pelo divisor, aí você vai ter zero aqui e vai ter zero aqui, né? Então, daí em diante, todos os quocientes são zeros e todos os restos são zeros, né? Seja lá qual for o número que você estiver dividindo, tá bom? Vamos, sei lá, dar um exemplo. Vamos ver se a gente consegue um exemplo legal. Pegar um número não tão pequeno, vou pegar o 15 e vou dividir, por exemplo, por 2, né? Quando você divide o 15 por 2, vai dar 7 e vai sobrar 1. Já acabou, né? Aí eu pego esse quociente, o 7, e vou dividir por 2. Não acabou não, ainda tem pelo menos uns 2 passos. Vai dar 3 e vai sobrar 1. Aí eu continuo dividindo. Agora eu pego esse quociente, que é o 3, e vou dividir por 2. Aí agora vai dar 1 e vai sobrar 1. Beleza. Aí eu pego novamente o quociente, no caso o quociente agora é o 1. Eu vou dividir por 2. Aí agora vai dar 0, né? Aí vai sobrar 1. Aí eu agora pego esse quociente e vou dividir por 2. Aí vai dar 0 e vai sobrar 0. Ou seja, daqui em diante não adianta, né? Eu pego esse quociente, que é o próprio 0, vou dividir por 2, vai dar 0 e vai sobrar 0. Ou seja, se sair dividindo 15 por 2, depois pego o quociente, né? Esse é o nosso A, esse é o nosso B. Aí peguei o quociente Q0, obtive o resto 0, o R0. Aí eu peguei de novo, peguei o Q0 e dividi pelo B. Apareceu um quociente Q1 e um resto 1. Aí peguei o quociente Q1, dividi pelo B. Aí apareceu um quociente Q2 e o resto R2. E assim por diante. Peguei o resto, o quociente Q2, aqui, dividi por B. Aí apareceu o quociente Q3, que nesse caso é 0, e apareceu o meu resto R3. Peguei o quociente Q3 e dividi por B. Aí apareceu o quociente Q4 e o resto aqui R4. Daqui em diante, claro, vai ser sempre 0. Ou seja, o que aconteceu é que eu saí dividindo até ficar todo 0. Então, a partir de um certo valor, vai ser todo mundo 0.
É isso que ele está dizendo aqui, que a partir de um certo m, todo mundo vai ser zero. Os quocientes todos serão zeros, os restos todos serão zeros. Ok? Bem, aí ele diz que por causa disso, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. O A se escreve dessa maneira. Se não ficar claro para você que o A se escreve dessa maneira, e eu acho que não fica mesmo, vamos escrever o A. O A, ele é igual ao Q0 vezes B mais o R0, na nossa primeira divisão, né? Veja aí. O A é B vezes o Q0 mais o R0, com o R0 menor do que o B. Deixa eu colocar na ordem que ele escreveu ali, só para ficar igualzinho. Então, é Q, perdão, ao contrário, né? É B vezes Q0, é assim que ele escreve lá. Avisando que o R0 é menor do que o B. Aí, o que ele faz agora? Ele pega o Q0, né, e divide pelo B. Aí vai ser B vezes o Q1 mais o R1, onde o R1 é menor do que o B. Ora, então note, o Q0 é isso. Então eu posso colocar no lugar desse Q0, eu posso colocar isso. Aí eu vou ter que A é igual a B vezes B Q1 mais R1 mais R0. Tá? Então, no lugar desse Q0 aqui, eu escrevi BQ1 mais R1, né? Isso daqui é o nosso Q0. Ora, então, na verdade, você está dizendo que o A pode ser escrito como B ao quadrado, Q1, mais BR1, mais R0. Ok. Mas aí você pegou o Q1 e dividiu pelo B. Aí, quando você pega o Q1 e divide pelo B, você diz que isso dá BQ2 mais R2, né? Veja na página anterior, aqui, ó. O Q1 você divide pelo B, dá o Q2 mais o R2, lembrando que o R2 ainda está sendo considerado menor do que o B. R2 menor do que o B. Ok, então se o Q1 é isso, eu posso chegar no lugar desse Q1 e colocar isso. Então você tem que o A é igual a B2 vezes o Q1. Só que o Q1 eu vou escrever B, Q2 mais R2. E aí o que sobra na frente? Sobra B, R1 mais R0. Bem, então eu posso dizer que o A se escreve B2 vezes B, B a terceira. Então B a terceira Q2 mais B2, B ao quadrado, R2 mais BR1 mais R0. Veja o que está aparecendo aqui, ó. Agora compare com o que ele afirmou aí acima. Que foi que ele disse que A se escreve como R0 mais R1B, aí mais, assim, né? R0 mais R1B mais R2B2 mais R3B3 e assim por diante, ó. O A se escreve como R0 mais R1B1 mais R2B2 e vai aumentando até chegar num limite. Vai chegar no limite que é o nosso RNBN, né? Como eu escrevi aqui embaixo, é do maior para o menor, né? Então, o meu aí seria R2, B2, R1, R1, B1 e até o R0, né? Então, vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar no momento em que todos os nossos QIs passam a ser zero. Então, vai existir um momento em que esse processo para. Aí, quando esse processo parar, a gente vai ter que o A se escreve como BN, QN, perdão, RN, né? Porque veja que vai ficando tudo R daqui para frente. Então, vai chegar no momento em que vai ter BN, RN, mais BN menos 1, RN menos 1, né? E vai diminuindo, diminuindo, até que chega no B2, R2, mais BR1 e mais o R0. Então, todo número A pode ser escrito assim. E essa escrita recebe um nome especial, né? Essa escrita daqui é chamada de expansão beática do número, tá? Expansão beática. A expansão beática que a gente mais usa é a expansão na base 10, né? A gente usa muito o número 10 no lugar desse B.
os números que de fato a gente mais usa são escritos na base 10, tá certo? Bem, tá claro até aqui? Tá, professor. Tranquilo, então. Não sei porque minha câmera tá lenta, né? Tá aparecendo os quadros ao invés de aparecer a filmagem normal. Então vamos lá. Então a gente consegue escrever qualquer número assim, ó, em uma certa base. Então, essa expressão é a expansão beática do número A para representar o número de 0 até o B-1, né? Os números de 0 até B-1, porque a partir do B para frente os quocientes seriam zeros. E aí a gente passa a usar o conjunto S como sendo o conjunto dos algarismos, tá certo? Isso daqui são os algarismos que ficam no número. Então, por exemplo, aqui na nossa base, os algarismos possíveis, da base 2, por exemplo, só tem o 0 e 1. Então, se você for escrever um número na base 2, os seus algarismos só são o 0 e 1. Então, se for pensar como é que funciona isso, né? 0 e 1 apenas. Aí eu vou escrever o número 0 é 0. Eu vou escrever o número 1 é 1. E aí, como é que eu escrevo 2? Ora, é do mesmo jeito que quando você vai escrever na base 10. Você tem um símbolo para o 0, um símbolo para o 1, um símbolo para o 2, um símbolo para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8 e para o 9. Aí como é que você vai escrever o 10? O que você faz? Você pega o penúltimo aqui da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, né? Ou o segundo, se você preferir chamar assim. Pega o segundo algarismo e junta com o primeiro, para formar o próximo número, né? O número 10. Aí o que você faz depois? Pega o segundo algarismo e junta com ele mesmo. Depois você pega o segundo e junta com o terceiro, né? Até acabar. Até acabar. Quando você chega na última combinação que é possível fazer, ou seja, quando você pega o segundo e junta com o décimo, que é esse aqui, aí acabou. Esses que começam com o número 1 acabou. Aí o que você faz? Você começa a fazer com o número 2. Então o 2 vai para o 0, depois o 2 com o 1, o 2 com o 2. É assim que a gente enumera as coisas na base 10. Mas se eu só tenho esses dois algarismos, o que eu vou fazer? Ora, esse é o 0, esse é o 1. E aí quem é o 2? Esse é o 2. Esse é o 2. E aí quem é o 3? É esse. Né? Aí acabou. Aí agora, o que eu posso fazer? Ora, eu agora tenho que fazer o 1 com o 0 e o próximo 0. Né? E aí isso vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Tá? Então é assim que você vai enumerando. Quem vai ser a outra possibilidade? Vai ser o 1, o 0 e o 1. Né? Você vai combinando os algarismos que você tem para ir enumerando. É o mesmo que você faz aqui. Só que aqui você tem muitos algarismos para ir combinando. Então aqui, por exemplo, ó, ele está dando um exemplo para você. Ele está dizendo que esse número, que para a gente, se fosse na base 10, seria o 100, na verdade, na base 2 ele é o 4. Por quê? Olhe para a expansão beática. Né? Lembre-se que nós estamos aqui com a base 2. Então o nosso B é 2. Então quem é esse número que parece com um 100? Né? Esse número que parece com um 100, mas na verdade está escrito na base 2. Na expansão beática, bem, esse daqui é o algarismo d elevado a 0, esse daqui é o algarismo d elevado a 1 e esse daqui é o algarismo d elevado a 2. Então é 1 vezes o nosso b ao quadrado, expansão beática, tá? É o nosso algarismo, o Rn é o nosso 1. O b, que é o nosso 2, que é a base, é elevado ao quadrado, porque nós temos aqui elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Beleza. Aí, qual é o próximo algarismo? É 0. Então, mais 0 vezes 2 elevado a 1. E depois mais 0 vezes 2 elevado a 0, se você assim preferir. Né? A gente simplesmente escreveu aqui R0. Não escreveu R0 vezes B elevado a 0. Não foi isso que a gente escreveu. R0 vezes B elevado a 0. Mas se a gente tivesse escrito
era isso que a gente teria aqui. Mas a gente não está nem escrevendo quando está elevado a zero, está só colocando o último algarismo mesmo. Então, a gente pode dizer que esse 100 na base 2 ele é isso. 1 vezes 2 ao quadrado, né? Depois 0 vezes 2 elevado a 1 e depois 0. Que isso dá quanto? Ora, 0 é 0, 0 vezes 2 elevado a 1 é 0, só fica 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, esse é o número 4. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o nosso número 4. Na base 2. Tá? Na base 2, o número 4 se escreve assim. Aí ele diz aqui, por exemplo, esse número, esse outro número aqui, que parece 1011. Que número é esse na base 2? Ora, aqui é o cara elevado a 0, aqui é o cara elevado a 1, aqui é o cara elevado a 2, aqui é o cara elevado a 3. Então, isso é 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1 e mais 1. É esse o número. Aí a gente descobre que número é esse. 2 à terceira dá 8. 2 ao quadrado não entra porque é 0. Aí mais 2, porque 2 é elevado a 1 e depois mais 1. Bem, ficou 8 mais 2 mais 1 que dá 11. Então esse é o número 11. Esse é o número 11. Escrito na base 2 é 1011. Então esse é o número 11. Entendido como é que se escreve na base 2 os números? É só fazer a expansão beática. No caso, a expansão na base 2, né? Pega os algarismos e coloca na frente das potências do 2. Aí vamos para uma base muito mais estranha, né? A base 16. Então eu agora preciso ter 16 algarismos, né? Então eu vou usar aqui para representar a base 16, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui eu tenho 10 algarismos. Aí eu preciso de mais 6 algarismos, né? Não, 5, 3, 6. 6 para ter uma base 16. Aí eu tenho o algarismo aqui que é o número 10, aqui é o 11, aqui é o 12, aqui é o 13, aqui é o 14, aqui é o 15. 15, peraí. 0, até aqui eu tenho, tá certo, é o 15. Porque quem vai ser o 16? O 16 vai ser esse com esse, 1 com o 0. Quem vai ser o 17? Vai ser 1 com o 2. Quem vai ser o 18? 1 com o 3. O 19, 1 com o 4. O 21 com o 5. O 1 com o 6 é o 21. 1 com o 7 é o 22. 1 com o 8 é o 23. 1 com o 9 é o 24. O 1 com a letra A é o 25. O 1 com a letra B é o 26. O 1 com a letra C é o 27, 1 com a letra D é o 28 e assim por diante, tá? É assim que a gente vai montar os nossos números, se os nossos algarismos forem esses. Aí ele dá aqui uns exemplos, né? O que é o número 2A7? 2A7, né? É na base 16. O que é o número 2A7 na base 16? Então, ó, esse aqui é o algarismo do 16 elevado a 0. Então, ele vai ficar o próprio 7. Esse daqui é o nosso 10, é o 10, né? Na posição do 16 elevado a 1. E esse daqui é o nosso número 2, na posição do 16 elevado ao quadrado. Por isso, isso daqui é 2 vezes 16 ao quadrado, né? Que é a posição do quadrado, mais A vezes 16, só que o A para a gente na nossa base 10 é 10. Então é 10 vezes 16. E depois mais o nosso número 7 aqui que está na posição dos algarismos. Ou melhor, na posição do último algarismo. Que é multiplicando 16 elevado a 0. Ou seja, vai 7 vezes 1. Então o próprio 7. Aí a gente descobre que isso é, 16 ao quadrado vai ser 36, vão 3 dá 9, né? E aqui 16 vai dar 6, 15, 2. 256 é o 16 ao quadrado. Vezes 2, 512, né?
512 mais 167. Vou colocar assim. 512 mais 167, né? Que é o 160 mais o 7 aqui. Isso vai dar, bem, 512 mais 167 vai dar 976. 679. 679. Ok, confirmado aqui a conta dele, ó, 679. Então, o número 679 na base hexadecimal, ou seja, na base de 16, ele é 2A7. Então, já perceberam qual vai ser a brincadeira, né? Da próxima avaliação, quando a gente for pedir. O pedido mais natural é: te dou o número na base 10, peço numa outra base, ou te dou o número em uma outra base, peço na base 10, ou te dou o número na base 16 e te peço na base 2, ou te dou o número na base 2 e te peço na 16, e assim por diante. Te dou o número numa base e te peço o número numa outra base. Ok? É essa a brincadeira. Oi, Joel. Pode falar. O senhor pode fazer outro exemplo parecido com esse? Olha, tranquilo. Você quer em qual base? Na 16, por exemplo? Pode ser em outra base, porque o primeiro deu para entender muito bem. Isso aí deu não. Esse aqui complicou um pouco mais. Então, escolha uma base e escolha um número também. Pode ser a base 11ª. Tá. Então, vamos fazer o nosso conjunto S para a base 11, certo? Então, vamos lá, me ajuda aí. 0, 1, 2, 3, porque a gente já está acostumado com esses símbolos, tá? Poderia ser qualquer outro. 5, 6, 7, 8 e 9. Não, você disse 11ª, né? Até aqui a base 10. Então eu preciso de mais um. Chamar de A, tá bom? Para imitar essa nossa simbologia aqui. Vamos até o A, né? Porque o A seria a 11ª. Então esse daqui é a base 11, né? Você tem 11 algarismos. Então estou na base 11. Aí me diga um número para a gente representar nessa base. Pode ser o 2. Na verdade, a brincadeira que a gente fez até agora foi ao contrário, né? A gente pegou um número nessa base e descobriu que número era na base 10. Então invente um número usando essa base. Escolha algum desses algarismos aí e me diga. Pode ser o 2, professor. Só o 2, se você colocar aqui só o 2, o número 2, ele nessa base, você colocou só o 2, né? Ele vai ser o próprio número 2. Porque ele está na casa dos algarismos. Certo? Certo. Ou casa dos algarismos, quero dizer, casa do último algarismo. Ele é o último algarismo, então ele é o próprio 2. Nessa base ele é o próprio 2. Se você me diga pelo menos uns 3 ou 4 números juntos aí, para eu poder mostrar a você que número é na base 11. Pode ser o 3, o 4, 5. Pronto. Então, se eu pergunto a você que número é 3, 4, 5, e eu digo a você que isso está na base 11, o que eu estou dizendo a você é que isso é 3 vezes 11 ao quadrado, mais 4 vezes 11 e mais o 5. Tá certo? Porque eu estou na base 11. Se eu digo a você só o 2 ou só o 5, por exemplo, ele é o próprio número do final. Mas se eu digo mais de 1, então aqui já vai influenciando porque vai entrando na base, nas potências do 11, entendeu? Então isso daqui, por exemplo, seria 3 vezes 121, né, que é o 11 ao quadrado, mais 44 e mais 5. Então isso vai dar 363 mais 49. Então 363 mais 49, que dá 12, vai 1. Aí 6 e 4, 10 com 1, 11, vai 1, 4. 412. Então esse número 345 na base 11, quando ele for visto na base 10, ele é o 412.
na base 10. Ok? Ok, obrigado, professor. Nada. Vamos fazer mais um exemplo com a base 16, que é uma base mais chata do que a base 11, né? Sei lá, vamos pegar 3 símbolos aqui. Por exemplo, eu pergunto para você que número é na base 16, eu quero na base 10, que número é o número ABC, por exemplo. Posso perguntar a você na base 16, eu estou lhe dando o ABC na base 16, eu quero saber quanto é isso na base 10. Então, o que você tem aqui é o seguinte, ó, o A está na posição do quadrado do 16, o B está na posição do 16 elevado a 1 e o C está sozinho. Então, você tem que chegar e pensar aqui na base 10 o que esses números representam. O A é o 10, o B é o 11, o C é o 12. Então, 10, 11, 12. Então, o que você tem aqui é 10 vezes o 16 ao quadrado, porque o A está na posição... Deixa eu ver, está parecendo um triângulo e não um A. Deixa eu escrever mais parecido com o A. O A está aqui na posição do 16 ao quadrado, né? Expoente 2 aqui. Aqui expoente 1, aqui expoente 0. Então, o A está na posição do 16 ao quadrado. Então, é 10 vezes 16 ao quadrado, mais 11 vezes o 16, que está na posição 16 elevado a 1, e depois mais 12. Então, o número ABC na base 16, ele vai ser esse número aqui. 16 ao quadrado nós já fizemos. É 256. Aí vezes 10 dá 2.560. Né? Então, essa parte aqui, 10 vezes 16 ao quadrado, 2.560. Aí mais 11 vezes 16, bem, vai dar 16 assim, depois 16 assim, né? Multiplicação por 11. Vai ser 6, 7, 1, 176. Ok. Aí 176 mais 12. Que vai dar... Bem, isso daqui somado com 12, se eu somo isso com 12, vai dar 8, 8, 1, né? Então vai dar 188. E aí 188 mais 2.560, 2.560 mais 188, que vai dar 8, 14 vai 1, 6 e 1, 7, 3. 8, 14, 6 e 1, 7, 3. Pronto. Então esse é o número 3.748 na base 16. Bom? Inclusive isso pode ser usado para codificação, né? Eu quero mandar a palavra ABC para alguém e eu posso mandar para ela o número 3.700 e alguma coisa, quanto foi? 3.748, e eu digo a ela, estou te mandando esse número na base 16 e peço para ela descobrir a palavra com essa forma clássica de representar a base 16, que é essa daqui. Ok, acho que ficou claro, né? Pelo menos para esse nosso início. Então vamos continuar. Ele aqui dá uma tabela, onde ele mostra para você os números de 0 até 77 aqui na base 2 e aqui na base 16, como ficaria. Né? Então está aqui, e na base 10 também, para você sair comparando. E é bom você ir pensando para ver se está tudo certinho mesmo. Né? Por exemplo, vamos ver se esse 14 aqui tá bom. Esse 14 aqui é o 1, 1, 1, 0 na base 2. Isso significa dizer que isso é 1 vezes 2 elevado a... Bem, aqui é elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a terceira. Então, 2 a terceira, mais... Aí tem o outro 1, né? Então, mais 1 vezes 2 ao quadrado e depois mais 1 vezes 2. E o último número, né? Nos algarismos, no último algarismo é o 0. Então, isso é 2 a terceira dá
2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mais 4, que é 2 ao quadrado, e mais 2. Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Então, de fato, esse número aqui na base 2, ele é o 14. Okay? Que na base 16 é imediato, porque a base é maior até do que o 14. Então, é simplesmente a letra E. Né? Então, o 1, 1, 1, 0 na base 2, ele é o E na base 16 e ele é o 14 na base 10. Okay? Essa é a única base que a gente está acostumado, a base 10. Mas aqui a gente está verificando que é possível escrever em qualquer outra base. Bem, aí ele começa a te dar uma sequência de... Na verdade, aqui ele já está te dando uma sequência de exemplos, né? Então, aqui ele te dá mais um exemplo. Quantos algarismos são usados para numerar as 300 páginas de um livro? Bem, esse é um problema simples de contagem, né? Então, enquanto você está enumerando as páginas de 1 a 9, você tem 9 algarismos. 9 algarismos. Aí, quando você for enumerar de 10 até 99, olha, note que de 10 até 99 você tem 90 números, né? 90 números, porque o último é 99. Tire os 9 primeiro, que você não está aqui nessa sequência. Então, você tem 99 menos os 9, são 90 algarismos, ou 90 números. E para cada número desse, você gasta 2 algarismos. Então, são 2 vezes 90, que é igual a 180 algarismos. E assim por diante, ele quer chegar até 300, né? Então, do 100 ao 300, né? 100 a 300, dá para contar logo todos. Você tem quantos números? Ora, dos 300 você tira 99, então você tem 201 números. E aí, quantos algarismos tem cada um desses números? Tem 3 algarismos, então dá 3 vezes 201. Então, assim ele contou, né? 9 algarismos nos 9 primeiros números, 180 algarismos do número 10 até 99 e mais 603 algarismos do número 100 até o número 300. Aí é só somar 9 com 180 com 603. Ele diz que dá 792 e eu vou acreditar nele, né? Deve estar certo. Aí outro exemplo, considere um produto finito de números naturais. A1 vezes A2 vezes A3, etc. Um produto finito. Verificar que o algarismo das unidades do produto, desse produto aqui, ele é igual ao algarismo das unidades do produto dos algarismos das unidades de cada fator. Né? Ficou estranho, né? É igual ao algarismo das unidades dos produtos das unidades dos algarismos de cada fator. Dos últimos algarismos de cada fator. Mas é verdade, né? Sempre que alguém lhe perguntar sobre qual é o último algarismo de alguma coisa, você sabe que ele, se for produto, né, ou se for soma, seja lá o que for, você só precisa olhar os últimos, né? Porque quando a gente vai fazer a operação, lembra do algoritmo da multiplicação? O que você faz? Você pega o último algarismo e multiplica pelo último algarismo. Então, e quando você vai multiplicar o segundo algarismo, você puxa para frente, né, no algoritmo da multiplicação. E aí, se você vai fazer isso, então, naturalmente, o resultado do último algarismo do produto, ele é exatamente o último algarismo do produto que você fez com os 2 últimos algarismos. Vou dar um exemplo disso, né? Falando parece complicado, escrevendo fica bem simples. Sei lá, você vai multiplicar 436 por 128. Bem, você quer saber qual é o último algarismo disso? Vai ser o 8 vezes 6 aqui que você vai fazer, vai dar 48. E quando você multiplicar o 2 aqui, vai ser 2 vezes 6, 12. Você vai colocar o 6 aqui, ó.
Então, na hora que você multiplicar o 1, você vai colocar o outro 6. Não, 2, 6, 12, você vai colocar o 2 aqui, né? Aí na hora que você for multiplicar o último algarismo, na hora que você multiplicar o 2, vai ficar o 12 aqui. Na hora que você multiplicar o último algarismo, vai ficar o 6 aqui. Então, na hora que você vai somar isso aqui, né, depois que você fizer toda a conta, esse último fica só. Ele é o 8. Ou seja, qual o último algarismo desse produto? Ele é o último algarismo do produto que eu faço com os dois últimos algarismos. Então, se eu fiz 8 vezes 6 deu 48, esse 8 vai vir para aqui. Então, ele fica como sendo o último, sempre. Então, é verdade. Se você quer saber de último algarismo, basta olhar o produto dos dois últimos algarismos dos números que você estiver trabalhando. Então, é isso que ele está avisando aqui, dizendo para você perceber isso, né? Verifique que o algarismo das unidades do produto é igual ao algarismo das unidades do produto dos algarismos das unidades, ou seja, dos últimos algarismos de cada fator. Aí ele disse agora aqui, ó, conclua então que o algarismo das unidades de um quadrado perfeito só pode ser 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Então, o pedido dele agora é bem geral. Ele está pedindo para você olhar que quando você tiver um quadrado perfeito, seja ele qual for o número, se você olhar o último algarismo, então só pode ser um daqueles que está ali. E note que não estão todos os algarismos de 0 até 9. Não estão todos. Isso significa dizer que existirão algarismos que não aparecem no quadrado, né? É isso que ele está dizendo ali. Existem algarismos que não aparecem nos quadrados. Mas aí não é difícil de perceber isso. Porque como ele disse para a gente olhar só o último algarismo, então, quando você vai fazer um quadrado perfeito, então, se o número que você estiver usando terminar em 0, então vai ficar 0 vezes 0. Então, o último algarismo vai ser 0. Se ele terminar em 1, vai ser 1 vezes 1. O último algarismo vai ser 1. Né? Se ele terminar em 2, vai ser 2 vezes 2. O último algarismo vai ser 4. Se for em 3, vai ser 3 vezes 3. O último algarismo vai ser 9. Ó, 0, 1, 4, 9. Cadê a questão aqui? Ó? 0, 1, 4 e 9. Se ele terminar em 4, o produto vai terminar em 16 aqui, então vai terminar em 6. Beleza? O 6 apareceu. Se terminar em 5, vai terminar em 5 aqui. Então o 5 também apareceu. Se terminar em 7, vai ser 49, vai terminar em 9. O 9 de novo. Se terminar em 8, vai ser 64, volta a aparecer o 4. Né? E por fim, se terminar em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, faltou o 6. Terminar em 6, 6 vezes 6, 36, vai terminar em 6, também se repete. E se terminar em 9, 9 vezes 9, 81, vai terminar em 1. Ou seja, só termina mesmo em 1, 4, 9, 5, 6 ou 0. Não aparece outras coisas. Não aparece. Quais são os que ficaram faltando? Nunca termina em 2, nunca termina em 3, 4, 5 e 6 terminam, nunca termina em 7 e nunca termina em 8. Nenhum quadrado termina nem em 2, nem 3, nem 7, nem 8. Só termina em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, tá? 6 possibilidades e 4 ficam fora, exatamente. Então, só tem essas possibilidades se você estiver calculando um quadrado perfeito, tá? Se você estiver calculando um quadrado perfeito. Então, são pequenas observações que você vai podendo fazer. Você está fazendo uma conta ou uma demonstração e você está com um quadrado e você está precisando descobrir o último algarismo desse quadrado, então essa já é uma informação muito importante. Você já sabe que só vai poder terminar ali naqueles números, né? 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Não vai poder aparecer os outros números que não estão nessa sequência. Tá? Só tem essas possibilidades. Isso pode ser usado como informação para você demonstrar fatos em teoria dos números. Aí, letra B. Todo número da forma n vezes n mais 1 sobre 2 é um número inteiro. E seu algarismo das unidades não pode ser nem 2, nem 4, nem 7, nem 9.
né? Se você prestar atenção, n vezes n mais 1 sobre 2 é justamente a soma dos n primeiros naturais, né? Que é a fórmula da soma de um APA com n termos, onde o A1 é 1 e o último termo é o n. Então, isso é n vezes n mais 1 sobre 2. E ele está dizendo que essa soma dá sempre um número inteiro. É claro, você vai estar somando números inteiros, vai dar um número inteiro. Mas como é que a gente vê fácil que isso dá sempre um número inteiro? Claro, imediato. Por quê? Olha, se você está com n vezes n mais 1, né? N vezes n mais 1, ora, se o n for par, o n mais 1 é ímpar. E se o n for ímpar, o n mais 1 é par. Então, um dos dois sempre é par, né? Ou o n ou o n mais 1, um dos dois sempre é par. Então, se um dos dois é par, esse produto é par. E se o produto é par, quando eu dividir por 2, vai dar um número inteiro, né? Vai dar resto zero. Então, é claro, n vezes n mais 1 dividido por 2 sempre vai dar um número inteiro. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Como n e n mais 1 são inteiros consecutivos, um deles é par. Logo, n vezes n mais 1 é par, onde m é bem inteiro, esse bem ficou estranho. É 1, ele quis dizer, é 1 inteiro. Porque se você está dividindo o número par por 2, o resultado dá um número inteiro, porque o resto é zero. Agora, para discutir o algarismo das unidades, ele falou de 2m aqui, eu não gostei desse jeito de dizer, vamos pensar sozinhos, tá? Para discutir o algarismo das unidades disso daqui, o que acontece é o seguinte, bem, vai ser um número inteiro. Eu vou estar dividindo por 2, e esses caras são consecutivos. Então, vamos pensar um pouco. Né? Se o n terminar em 0, o n mais 1 vai terminar em 1. E aí o produto dos dois, né? O produto dos dois vai ser 0. Quando eu dividir isso por 2, vai dar, o último algarismo vai ser 0 também. Então, uma possibilidade do último algarismo é ser 0. Não é isso que ele quer discutir, né? O que ele quer discutir não pode ser 2, nem 4, nem 7, nem 9. Então, se o n é 0, o n mais 1 é 1 e o algarismo do final é 0. Aí é só continuar a brincadeira. Se o n terminar em 1, o n mais 1 termina em 2. Aí o produto vai terminar em 2. Quando eu dividir por 2, vai terminar em 1. Aí você olha todos os outros, né? Todas as possibilidades. Elas serão 0, 1, 1, 2, aí 2, 3. Quando eu fizer o produto, vai terminar em 6. Quando eu dividir por 2, vai terminar em 3. Aí quando eu pegar 3, 4, faço o produto, vai terminar em 2, né? Não preciso escrever 12, vai terminar em 2, que é o que importa para mim. Termina em 2. Quando eu dividir por 2, vai terminar em 1. Então, até agora os restos são o último algarismo vai ser 0, 1, 3 ou 1 até agora. Aí, continuando a brincadeira, 4, 5, né? Vai ter 4, 5. Depois vai ter 5, 6. Depois vai ter 6, 7. Depois vai ter 7, 8. 7, 8. E depois vai ter 8, 9. Bem, 4, 5 termina em 0. Quando eu dividir por 2, o último algarismo vai ser 0. 5, 6. 5 vezes 6 vai ser 30, vai terminar em 0. Quando eu dividir por 2, o último algarismo vai ser 0 também. 6 vezes 7, 42, vai terminar em 2. Quando eu dividir por 2, o último algarismo é 1. E 7 vezes 8, bem, 4 vezes 7, 28, 56, né? 56. 56. Vai terminar em 6. Quando eu dividir por 2, vai terminar em 3. E 8 vezes 9, 72. Vai terminar em 2. Quando eu dividir por 2, vai terminar em 1. Então, só pode terminar em 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1 e 3, 0, só 0, 1 e 3, né? Não vai terminar nunca em
que diz aqui? 2, 4, 7 nem 9. Não vai terminar em nenhum desses que ele citou mesmo. Só pode terminar em 0, 1, 3 e pronto, né? Só deu 0, 1 e 3 ou eu errei alguma conta? Deixa eu ver. 2, 3 vezes 2, 6, 2, 3, 4 vezes 3, 12 dá 1, 0 de novo, 0, 2, 3, 72, né? Só termina em 0, 1 e 3, pronto. Essas são as únicas chances. Ok. Acredito que ficou claro, né? Deu para perceber? Dá para perceber? Então, se você pensar nos exercícios que vai fazer, vai ser isso que vai acontecer. Vão pedir para você verificar pequenas propriedades, pensar um pouquinho, testar, amarrar todas as possibilidades, no caso, né? Você vê que ali eu testei uma por uma, até ter todas, e a questão estará certa se você de fato tiver visto todas, né? Se tiver esquecido alguma possibilidade, então a questão não está certa, não está completa. Tem que analisar todos os casos possíveis. E é claro, eu não estou escrevendo a solução, eu estou apenas discutindo a ideia que está nelas, né? A escrita tem que ser cuidadosa. E quarta questão, em um sistema de numeração de base b maior do que 2, o número 121 é um quadrado. Se for b maior do que 3, então o número 1331 é um cubo. Então ele mostra que isso é verdade assim, né? Ele está dizendo a você que se a base for maior do que o 2, o que seria o 121? O 121, ele é uma vez, bem, aqui está na posição do b ao quadrado, seja lá qual for a base. O 2 está multiplicando o b elevado a 1, né? E o 1 está multiplicando o b elevado a 0. Então, ele está mostrando a você, né, fazendo com que você perceba que isso daqui é igual a b ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Ou seja, ele está mostrando a você que isso daqui é igual a b mais 1 ao quadrado. Portanto, numa base b maior do que 2, esse número ele é um quadrado perfeito. E esse outro número, 1331, seria 1 vezes b ao cubo mais 3 vezes b ao quadrado mais 3 vezes b e mais 1. O que poderia ser escrito como 1 vezes b ao cubo mais 3 vezes b ao quadrado vezes 1 mais 3 vezes b vezes 1 ao quadrado e mais 1 ao cubo, que no desenvolvimento do binômio do Newton é exatamente o nosso b mais 1 ao cubo. Agora, eu achei estranho, fiquei pensando depois, porque ele coloca a condição de que o b tem que ser maior do que o 3 e coloca a condição de que o b tem que ser maior do que o 2. Mas eu fiquei pensando, e se a base não fosse maior do que o 3? Se fosse 2? E se a base maior do que o 2, e se a base fosse 2? No caso, né? Maior do que o 2 eu ignorar e pegasse base igual a 2. Maior do que o 3 eu ignorar e pegasse base igual a 3. Eu acho que continua valendo. Mas não, eu fiz umas continhas e não vi porque não valeria. Então, essas duas condições que ele deu aqui, ó, não sei se de fato são necessárias. Vocês dão uma olhada para mim, tá? Fica como exercício pensar nisso. Bem, aí ele te dá uma sequência de atividades propostas. Não tenho a intenção de fazer as atividades propostas, né? Isso é com vocês, mas vou comentar rapidamente. Então, considere um sistema de numeração b maior do que 0, mostre que isso daqui é divisível por isso daqui e escreva o quociente correspondente. Então, você vai pensar nisso daqui numa base b qualquer, então vai ser, aqui é o elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, então vai ser 1 vez b a quarta, mais 0 vezes b a terceira, mais 1 vez b, mais 0, não, b ao quadrado, né, mais 0 vezes b, mais 1. Enquanto que aqui vai ser b ao quadrado, mais 1 vez b ao quadrado, mais 1 vez b, mais 1. E aí você vai mostrar
que é possível dividir esse número por esse, não importa qual seja a base, né? Escrevendo eles dessa maneira que eu acabei de falar, você vai mostrar que esse daqui divide esse. Tá? E aí, segunda, no sistema decimal, um número se escreve assim, ou seja, esse número é o nosso 12.551, que a gente está acostumado, porque está no sistema decimal. Então, encontre a base na qual o número é da forma assim. Então, você está com ele assim e quer que ele seja assim. Então, não esqueça que ele ser assim significa que é 3 vezes B, deixa eu ver, 0, 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes B a quarta, mais 0 vezes B a terceira, né? Mais 4 vezes B ao quadrado, mais 0 vezes B e mais 7. É essa maneira de escrever uma base B qualquer. Ele quer que isso daqui seja igual a uma vez, bem, aqui 0, 1, 2, 3, 4, então uma vez 10 a quarta, mais 2 vezes 10 a terceira, mais 5 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, mais 1. Então, é isso que você tem que resolver e descobrir qual o valor do B possível para isso. Bem, terceira, utilizando o sistema decimal e binário, justifique o seguinte algoritmo utilizado pelos antigos egípcios para efetuar a multiplicação de dois inteiros positivos A e B representados no sistema decimal. Bem, faz aí, tá? Dá uma lida no algoritmo e aí tenta justificar por que é que de fato é verdade o jeito deles fazerem um produto. Por que o produto deles de fato é verdadeiro, tá? Por que essa maneira de fazer o produto funciona. Então tenta ver como é que faz. Por que é verdade. Ele dá uma sugestão aqui, né? Diz para você escrever o A dessa maneira e observar que cada resto é igual a 1 se o quociente QI é ímpar e o resto em que você tem o I mais 1 aqui vai ser 0 se o QI é par. Então, dependendo se for par ou ímpar, você vai ter 1 ou 0. Vê isso e tenta achar. E o jogo do Nin, né, trata-se de um antigo jogo chinês de palitos jogado por duas pessoas. Na realidade, há uma estratégia que, se adotado pelo jogador que inicia o jogo, ele sempre ganhará. Então, pensa no jogo, ele descreve aqui e vê o que ele está pedindo para ver se você consegue responder. O jogo do Nin é interessante para a gente brincar. Dá até para fazer, brincar de fato com ele, jogar. Ele te dá as dicas aqui, né? Te dá as orientações e praticamente te diz tudo que você precisa. E pratica um pouco. São seguras as configurações tais, não são seguras. Transforme cada configuração dessa maneira numa configuração segura. E a solução é única. E por fim, classifique essas configurações. Então, lê o que ele está chamando de configurações e verifique se essas afirmações dele são verdadeiras ou como são, por que são. Dá uma pensada nisso. Bem, aí terminamos a parte inicial de numeração. Cabe agora vocês ficarem exercitando um pouco. Aí vamos falar de máximo divisor comum e depois de mínimo múltiplo comum, né? Porque quando a gente fala de numeração, aí vem logo a ideia de multiplicação, divisão, e os conceitos de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum são muito importantes para resolver vários exercícios, vários problemas. Então, máximo divisor comum. Eu estou achando essa letra meio pequenininha, vou ampliar um pouco para ler. Então, máximo divisor comum. Sejam A e B inteiros não nulos. Um divisor comum de A e B é um inteiro C, diferente de zero, tal que esse C divide o A e o C também divide o B. Estamos interessados em explicitar o máximo divisor comum de A e B como um número D que seja o maior divisor comum de A e B. Na realidade, usaremos a seguinte definição.
Então, daqui em diante, ele dá de fato a definição do máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Um inteiro D é um máximo divisor comum, MDC, de A e B, quando, primeiro, o D tem que dividir os dois, né? Para que ele seja divisor comum. Então, só é divisor comum se divide os dois. E se você tiver um outro número que também é divisor comum, se você tiver um outro que também divide os dois, então, obrigatoriamente, esse número que divide os dois tem que dividir também esse D, porque esse D é o maior divisor dos dois. Tá certo? Então, o que significa o D dividir o A e o D dividir o B? Significa que existe um X, né? Tal que D vezes X é igual a A. E existe um Y, tal que D vezes Y é igual a B. Então, dizer que o D divide o A e divide o B é dizer que existe esse X e esse Y. Então, se existir um C que também divide o A e também divide o B, e esse D for o maior divisor comum dos dois, significa dizer que quando eu passar, né, se eu dividir por C esse cara daqui, e eu dividir por C esse cara daqui, isso vai dar números inteiros. Então, se eu divido à direita, eu também tenho que dividir do lado esquerdo. Aqui. Então, se o D é o máximo divisor comum, o que acontece é que esse D aqui é divisível por esse C. Esse D é divisível por esse C, tá? O C divide o D. É isso que tem que acontecer, se ele é o máximo divisor comum. Bem, observemos logo que se D e D são inteiros não nulos, verificando 1 e 2, ou seja, se verifica os dois, então o D vai dividir o Dzão e o Dzão vai dividir o Dzinho. Ou seja, se você pensar que existem dois máximos divisores comuns, então ambos são divisores comuns um do outro, né? Ou melhor, ambos dividem um ao outro, porque essa condição 2 diz que se C é o maior divisor comum, se o D é o maior divisor comum e C é um divisor comum, então o C vai ter que dividir o D. Portanto, se D e D são máximos divisores comuns, tanto o D pequeno vai ter que dividir o D grande, quanto o D grande vai ter que dividir o D pequeno. E isso significaria dizer que o D é igual a mais ou menos o Dzão, né? Porque quando você tem que um inteiro, 2, por exemplo, divide um outro inteiro, né, A, e o A também divide o inteiro 2, então esse A aí, ou ele é o 2, ou ele é o menos 2. Não tem chance, né? Se um divide o outro e o outro divide o 1, a diferença só pode ser no máximo um sinal. Então, assim, quando existe um D, que é o máximo divisor comum entre A e B, que ele diz que vai usar essa notação, eu não gosto, eu prefiro essa, mas ele diz que vai usar essa. Nas minhas avaliações, nos meus exercícios, eu usarei essa aqui, tá? Então, se existe esse D, e se convencionarmos escolher que o D é maior do que zero, ou seja, se a gente ignorar a possibilidade do menos aqui, então a gente tem que o máximo divisor comum ele é único, né? Então a única possibilidade do Dzinho dividir o Dzão, né? Dzinho dividir o Dzão e o Dzão dividir o Dzinho, a única possibilidade de acontecer essas duas coisas aqui, se você não considerar a possibilidade de serem negativos, se os dois são positivos, então a única coisa que resta é que o Dzinho, ele de fato ele vai ter que ser igual ao Dzão e não mais ou menos o Dzão. E aí, dessa forma, se você pensar que existem dois, você na verdade vai descobrir que os dois são iguais. Portanto, não existem dois. O máximo divisor comum é único. Isso daqui verifica a unicidade do máximo divisor comum. Bem, vemos também que se o C é diferente de zero, é um divisor comum de A e B, então o C divide o D. Ora, mas se o C divide o D, você tem que o C não pode ser maior do que o D. Ele, no máximo, ele é igual ao D. E como o D é positivo, né? Então, mesmo que o C seja um cara negativo, o módulo do C, que é maior do que o C, não importa se o C é positivo ou não,
o módulo do C, se o C for negativo, o módulo do C é maior do que o C. E se o C for positivo, o módulo do C é igual ao próprio C. Então, o módulo do C ele é sempre maior ou igual que o C. Isto é, o MDC é o maior dos divisores comuns, né? Então, se o cara divide, ele tem que ser menor do que o próprio D, então, consequentemente, o D ele é sempre maior do que qualquer divisor comum. Maior ou igual, né? D é maior ou igual que o outro divisor comum. Ok. Então, o outro divisor comum, que na verdade seria ele mesmo, né? Que seriam iguais. Então, por exemplo, se A é um número inteiro e você vai pegar o mínimo, o máximo divisor comum entre o 1 e o A, então isso tem que ser o 1, né? Porque não tem, o A não pode ser maior do que o 1 e ser divisor dele. Então, como não tem um inteiro positivo que possa dividir, né? Porque o zero não divide ninguém, menor do que o 1, então o zero também não é positivo. Então, não existe um inteiro positivo menor do que o 1. Então, o 1 é o próprio máximo divisor comum quando você pega o 1 com qualquer outro inteiro. Se você pegar o A como sendo um inteiro diferente de zero, então o máximo divisor comum entre esse A e o zero vai ser o A, né? Porque vai ser o módulo do A, porque você tem que pegar o positivo. O que acontece é que todo mundo divide o zero. Né? Todo mundo divide o zero. Então, o máximo divisor comum do zero com qualquer outro inteiro vai ser esse mesmo inteiro em módulo, vai ser o lado positivo desse inteiro. A mesma coisa acontece se você pegar um inteiro com ele mesmo. Né? Então, por exemplo, se eu pegar os inteiros menos 2 e menos 2, e eu for querer olhar para o máximo divisor comum desses dois, isso daqui é o módulo do menos 2, ou seja, isso é o 2. O maior inteiro positivo, né, que vai dividir o menos 2, é o próprio 2. Então, é verdade isso daqui. E se A é um inteiro não nulo, então o que acontece? O A divide o B se e somente se o MDC entre o A e o B for igual ao módulo do A. O A divide o B se e somente se o MDC entre o A e o B for o módulo do A. A sendo um inteiro não nulo. Tá, exatamente. Se você tem que o A divide o B, né? Então você tem um número dividindo um outro qualquer. Né? Você tem um número dividido um outro qualquer. Deixa eu ver como é que eu penso aqui. Vamos pensar no, sei lá, o 3 dividindo o 15. Se eu vou olhar para o máximo divisor comum entre os dois, então é um cara que vai ter que dividir o 3. O cara vai ter que dividir o 3 e o cara vai ter que dividir o 15. Então, note que o 3 já é um candidato natural, porque o 3 é um cara que sempre vai dividir ele mesmo, e eu já tenho por hipótese que o 3 divide o 15. Né? E por que esse é o maior? Porque eu não vou ter nenhum inteiro que divida os dois ao mesmo tempo que seja maior do que o 3, porque se o inteiro for maior do que o 3, ele não divide o 3. Então, de fato, se você tem que o A divide o B, então o MDC entre o A e o B é o módulo do A. E por que módulo? Porque poderia estar falando de menos 3. Né? Aí o D dividiria o menos 3 e também dividiria o 15. Mas aí o MDC não é o menos 3 porque o MDC, por definição, é um número positivo. Então seria o menos 3, ou perdão, seria o mais 3. Pegaria o módulo do menos 3. Então, de fato, se divide, isso é verdade. Né? E se isso é verdade, isso divide. Pensem um pouco que vocês vão concordar comigo. Bem, e se A e B pertencem a Z, são não nulos, né? São ambos não nulos, então o MDC entre o A e o B, ele vai ser o MDC entre o módulo de A e o módulo de B. Então, se eu estiver falando de números negativos, MDC entre dois números, e eles não sejam ambos positivos, não importa. MDC, por exemplo, entre menos 2 e 15. Não, menos 2 é muito pequenininho. Vamos colocar menos 8 e vamos colocar
20. Dois números pares. É o MDC entre o menos 8 e o 20. Eu posso simplesmente ignorar o sinal. Isso é a mesma coisa que o MDC entre o 8 e o 20. Né? Porque os divisores do menos 8 e os divisores do 8 serão os mesmos, a menos de sinal. Mas como eu quero o MDC, por definição, é um número positivo, então tanto faz eu olhar para o MDC desses dois ou desse. Ok? Então o sinal pode ser ignorado. Né? O MDC entre A e B é sempre o MDC entre o módulo dos dois. Aí vem o lema de Euclides. Sejam os inteiros A, B, M e N. Então, se você tem o MDC entre A menos B, A menos MB e B, então o MDC entre o A e o B existe, e além disso, o MDC entre o A e o B é o mesmo MDC entre o A menos MB e o B. E se o MDC entre A e B menos um múltiplo do A existe, então vai existir o MDC entre o A e o B, e além disso, esse MDC vai ser igual a esse MDC daqui. Ok? Então, ele colocou aqui, por exemplo, pondo D igual ao MDC entre A menos B e B, ou seja, ele está demonstrando essa primeira aqui, né? Então, ele disse assim, seja o D, né? O D, ele vai ser o MDC entre o A menos MB e o B, porque essa primeira diz que esse MDC existe, né? Se existe esse MDC, ele chamou de D. Tá, chamou ele aqui de D. Então, o que acontece? O D vai dividir essa diferença. D divide A menos MB. E você vai ter que o D divide o B. Você vai ter que o D divide o B. O D divide a diferença e o D divide o B, porque o D é o MDC entre eles dois, tá? Tanto divide essa diferença quanto divide essa. Ok. Beleza. Então, vemos que D divide isso daqui. D divide. Se ele divide esse, então ele divide A menos MB mais MB. Por quê? Bem, se o D divide esse e o D divide esse, então o D divide a soma. Isso é fácil de verificar que é verdade, né? Você tem que, se o D divide isso daqui, então você tem que, existe um X que multiplica o D e que dá como resposta A menos MB. E se o D divide o B, existe um Y que multiplica o D e dá como resposta o B. Então, se você somar esses dois, você vai ter que X D mais Y D é igual a A menos B, MB, perdão. Aqui é o MB. Se o D divide o B, naturalmente ele divide o MB também. Então, existe um Y que multiplica o D, né, e que dá como resposta o MB. Então, quando eu somar A menos MB mais o MB, isso vai ser a mesma coisa que somar esse lado esquerdo, né? XD, YD. Vai ser isso. E por que isso? Ora, porque aqui eu vou cancelar o menos B com o menos MB com o mais MB e vai dar A, né? E aí eu consigo concluir que o D vezes X mais Y é igual a isso que ele quis escrever aqui. Ele quis escrever exatamente isso, apesar que a gente está vendo que isso dá A, mas ele quer escrever isso assim, tá? Então, ele conclui que o D divide isso, né? Ora, mas se dizer que o D divide isso, significa dizer que o D também divide o A. Então, conclusão. O D divide o B, né? A gente acabou de concluir que o D divide o A e o D já dividia o B aqui por hipótese, tá? Então, conclusão, o D ele é um divisor comum do A e do B. Ele é um divisor comum do A e do B. Falta verificar se o D é o máximo divisor comum, né? Porque eu estou usando o fato de que o D divide o A menos
o A menos MB e o B, para mostrar que existe o mesmo D, né, o mesmo máximo divisor comum de AB. Então, eu já mostrei que existe um divisor comum, que é esse D. Ou seja, o máximo divisor comum desse cara, ele também divide o A e o B. Mas eu preciso mostrar que ele é o máximo divisor comum de A e B. E aí eu preciso mostrar que ele é o maior deles. Aí o que ele faz aqui, ó, daqui para frente? Por outro lado, se C é um outro divisor comum de A e B, então C é um divisor comum de A menos MB e de B, né? Porque se o C divide o A e divide o B, então ele tanto divide essa parcela quanto ele divide essa. Então ele divide essa diferença, né? E ele também divide o B. Então, conclusão, o C ele divide esses dois. Ora, mas o D ele é o máximo divisor comum desses dois. Então, se o C divide os dois e o D é o máximo divisor comum desses dois, a gente viu na definição de máximo divisor comum que qualquer divisor comum vai ter que dividir ele. Então, você conclui que o C divide o D. Mas se o C é um divisor comum qualquer e ele é obrigado a dividir o D, isso significa dizer que o D é o máximo divisor comum do A e B. Tá? Então, isso prova aqui o primeiro. E aí, façam uma demonstração para o segundo. Tá? Imitem o que está escrito aqui e façam como exercício uma demonstração para a segunda parte, que é igualzinha. Só é o jeito de escrever que muda um pouco. Claro, né? Porque está com NA, B menos NA. Mas a ideia é exatamente a mesma. A demonstração é praticamente a mesma. Ok? Pode parecer complexo, e né? Mas é possível de vocês acompanharem, tá? Façam uma leitura cuidadosa, revejam a aula se precisar. Eu acredito que é possível acompanhar sim, tá? Não é fácil, dá trabalho essa leitura, mas façam a leitura novamente, tomem cuidado, aprendam devagar, que essas informações são todas muito importantes. E outra, o que eu acho legal de teoria dos números é que, apesar da gente estar falando de coisas bem abstratas, né, uma escrita bem complexa, bem cuidadosa, bem abstrata em si, apesar de estar falando disso, de uma formalização de ideias e tudo, essas coisas embasam coisas muito simples que a gente fala no ensino fundamental e no médio. Né? A gente fala de máximo divisor comum, a gente fala de mínimo múltiplo comum lá no fundamental e no médio. E aí a gente tem essa formalização. Né? Então, nós, enquanto professores, a gente não pode, claro, olhar para as propriedades dos números do mesmo jeito que os nossos alunos vão olhar. Eles vão olhar de uma maneira mais intuitiva, mas nós precisamos e podemos olhar de maneira mais formal, que é o que a gente está fazendo agora, tá? A gente precisa saber demonstrar todos os fatos. A gente não pode simplesmente conhecê-los e usá-los como os nossos alunos farão. Né? Eles serão só usuários da matemática. Nós temos que ser conhecedores mais profundos do que eles da matemática. Então, não vamos fugir dessas demonstrações, desses detalhes, que essas coisas precisam ser aprendidas. Pois bem, está aqui então o lema de Euclides, né, com essas informações, e uma demonstração interessante da primeira parte. Aí vocês pensam na segunda parte, que é análoga. Bem, aí exemplos. Ele dá alguns exemplos aqui. Vou ampliar novamente, ficou pequeno aqui para a gente. Né? Vamos ver se a gente consegue acompanhar os exemplos dele. Então, ele está aqui dizendo que verifique que o máximo divisor comum entre 2 e 3 é igual a 1. Entre 14 e 15 é igual a 1 também. Entre 4 e 20 é igual a 4. Entre 10 e 200 é igual a 10. E entre 10 e 201 é igual a 1. Pela matemática que foi dada até agora, a única maneira que você tem de resolver esse exemplo aí é você verificar todos os divisores de um e todos os divisores do outro e ver quais são comuns e qual deles é o maior dentre os comuns, né? Então seria isso que ele está esperando de você, que você faça de fato um por um. Né? Segundo, vamos verificar o lema de Euclides.
ou seja, que o máximo divisor comum entre A menos B, menos NB e B é igual ao máximo divisor comum entre A e B e também igual ao máximo divisor comum entre A, B e menos NA nas situações problemas abaixo. Todas as variáveis são números naturais maiores ou iguais que 1. Então ele pegou aqui, por exemplo, ele está dizendo, se você tem o máximo divisor comum entre n e o n mais 1 igual a 1, ele está dizendo que isso de fato é verdade. Por quê? Porque o máximo divisor comum entre n e n mais 1, se a gente usa o lema de Euclides, ele é igual ao máximo divisor comum entre o n e o n mais 1 menos n. Né? Qual é o que ele está usando aqui? Né? Qual é o que ele está usando aqui? Vamos ver. Porque quando você olha para A e n mais 1, se você chamar o n de A e chamar o n mais 1 de B, né? O que me garante isso aqui? Isso daqui me garante que eu consigo escrever isso como sendo A e B menos NA. A e B menos NA. Aqui, essa igualdade aqui nos garante isso. A e B menos NA. Então, se o A é o nosso N, o B menos NA vai ser, o B é o N mais 1, e o menos NA vai ser o nosso N, né? O B menos NA vai ser o nosso N. Na verdade, eu tomo aqui o N que eu quiser, isso vai ser sempre verdade. Então, é verdade que eu consigo escrever isso como 1A, ou melhor, 1N. Eu posso pegar o N que eu quiser, então 1A. Ok. Ou seja, eu consigo isso como A e B menos A. A e B menos A. Certo. Então eu consigo escrever isso dessa maneira. É verdade que eu consigo escrever o n mais 1 como n e do lado de cá n menos a, né? Ou n mais 1 menos o a, né? Eu consigo escrever dessa maneira porque eu pego aqui o n igual a 1. Então eu consigo escrever isso. Essa igualdade aqui se justifica porque eu consigo escrever o AB como sendo a e b menos a. Ou seja, o n e o n mais 1 menos n. Ora, mas quando eu escrevo n e n mais 1 menos n, aí cancelo o n com o menos n, fico com n1. E aí o MDC entre o n1 é o 1. Ficou claro agora? Ou ainda não? Ainda não, professor. Então, vamos repetir. Eu tenho aqui o AB, certo? Tenho aqui o AB. O que é que me garante essa igualdade aqui? Me garante que eu posso escrever o A e o B menos um múltiplo do A, certo? Qualquer múltiplo que eu quiser. Então, o que eu faço? Eu escolho n igual a 1. Aí eu fico com A e B menos 1A. Ou seja, eu consigo escrever isso como A e B menos A. Tudo bem até aí? Sim, sim. Tudo bem, né? Eu estou só usando o lema. O lema me garante que eu posso usar isso. Eu posso escrever o AB dessa maneira. Então, eu escolhi o 1 aqui. Ou seja, eu posso escrever o AB como sendo o A e o B menos A. Certo? Se eu pegar o N igual a 1. Então, quando eu escrevo A e B menos A, eu posso escrever esse sendo A e o B é esse. Então, B menos A, vai cair o N com o N, aí vai ficar o A e o 1. Perdão, o N e o 1. Então, vai dar 1. Ok? Eu estou simplesmente aplicando a fórmula. Aplicando a formulazinha do algoritmo de Euclides. Era mais imediato do que o que eu estava pensando. Tá? Ficou claro agora? Pego o N igual a 1, aí eu tenho que AB, ou seja, o MDC entre o A e o B, pode ser escrito como A e B menos A. Então, se eu chamar esse de A e esse de B, então o MDC entre o A e o B pode ser escrito como A e o B menos A. Só que quando eu faço o B menos A, o N desaparece. Então, eu tenho que N mais 1, o MDC entre esses dois, é a mesma coisa que o MDC entre N e 1. Só que o MDC entre N e 1 é 1.
Certo? Tranquilo? Ficou claro agora? Ficou, professor. Obrigado. Ah, legal. Então pronto, depois de algum tempo sofrendo para perceber, concluímos que é verdade esse primeiro aqui, né? Aí ele diz assim, observe também que n e n mais 1 têm paridades diferentes, ou seja, enquanto se um for par, o outro é ímpar, né? Se o primeiro for ímpar, o segundo é par, se o primeiro for par, o segundo é ímpar. Note que na verdade ele está dizendo que o MDC entre dois números consecutivos sempre é 1. É isso que ele está dizendo, né? É importante a gente perceber essas coisas. Então ele está dizendo que se for pegar o MDC entre dois números consecutivos, seja eles quais forem, 7 e 8, MDC é 1. MDC entre 3 e 4 é 1. MDC entre 1502 e 1503, não importa, isso é 1, sempre. É isso que ele está dizendo aqui, tá? É importante a gente perceber o que está sendo dito. Ok. Então a observação dele também é válida, aqui a paridade é diferente. Aí aqui você tem n e 2n mais 1. Aqui o que você percebe é o seguinte, é que não importa qual seja o n, se ele for par, o 2n mais 1 vai ser ímpar, né? E se ele for ímpar, o 2n mais 1 também continua ímpar. É interessante observar isso, né? Então vamos ver agora se a gente consegue entender que de fato isso daqui é um pouquinho mais rápido do que a primeira. Então se eu chamar esse daqui de A, esse daqui vai ser o meu B, né? Agora eu acho que dá para perceber fácil. Esse é o A e esse é o B. Então ele está dizendo que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A, aqui está o B, né? E aqui está menos 2N. Como esse N que eu posso usar aqui, eu posso usar o número que eu quiser, né? Nessa primeira aqui eu usei 1. Aqui ele está usando 2. Então é verdade. Essa igualdade aqui se verifica porque esse é igual a esse. Ok? Então se eu chamo esse de A e esse de B, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B menos 2N. Né? Ou seja, 2A. No caso aqui, perdão. 2A. Né? Que o N é o A. Então eu tenho B menos 2A. Então o MDC entre A e B é a mesma coisa que o MDC entre A e B menos 2A. Só que aí cancela de novo aqui, ó, 2N com 2N, e aí vai ficar só o 1. Então isso é N1 que é 1. Ok. Então entendido a primeira, ficou fácil de entender essa segunda, tá? Mas é importante observar que ele está te dizendo aqui que não importa qual seja o número que você tiver aqui, se você tiver um 2N mais 1 aqui, vai ser sempre MDC igual a 1. Então, por exemplo, você olha para 2 e depois você olha para 5, né? Que é 2 vezes 2 mais 1. O MDC é 1. Você não precisa pensar duas vezes. Não importa qual seja o número que você colocar no início. Sei lá, 6. 2 vezes 6 mais 1 dá 13, né? 12 mais 1, 13. Então, o MDC é 1. Então, sempre que você tiver um N qualquer aqui e um 2N mais 1 depois, esse MDC é sempre 1. É isso que ele está te avisando ali. Ok. Letra D. Bem, a letra D dá um pouquinho mais de trabalho. N fatorial mais 1. N fatorial é N mais 1 fatorial e depois mais 1. E agora, o que ele está fazendo? Bem, ele está chamando isso daqui de A. E esse daqui seria o nosso B, A e B. E aí o que você tem aqui? Você tem aqui o A, e você tem aqui o B, e você tem aqui menos um número, não importa qual seja o número, vou chamar ele de N mesmo, mas sei lá, ficou estranho porque já tem o N em cima, né? E aqui esse cara que você tem aqui é o A, né? Ele é o nosso A. Então novamente você tem o MDC de A e B, ó. MDC de A e B igual ao MDC de A, que esse cara é o A, e esse daqui é o B menos um número, que aqui é o N mais 1, né? O nosso N daqui é o N mais 1 daqui, vezes o A. Então essa igualdade é verdadeira, se verifica de novo, né? Exatamente por causa disso aqui também, tá usando a mesma coisa. Bem, aí quando você vai fazer as contas aqui, né? A questão agora é só fazer conta mesmo.
Então, do lado de cá ele não mexeu em nada, mas daqui ele está dizendo que isso tudo é n. Ou seja, ele está dizendo que n mais 1 cadê isso tudo, tá? N mais 1 fatorial mais 1 menos n mais 1 vezes n fatorial mais 1, ele está dizendo que isso tudo que está aqui é n. Vamos ver se é verdade? Vamos fazer essas contas. Você tem aqui n mais 1 fatorial e você tem aqui n mais 1. Veja que n mais 1 fatorial você pode escrever como n mais 1 vezes n fatorial, né? Esse aqui, o n mais 1 fatorial, você consegue escrever como n mais 1 vezes n mais 1 fatorial. Por que fazer isso? Porque eu já tenho n mais 1 aqui. Então, isso vai ter o mais 1, depois vai ter o n mais 1 vezes o n fatorial mais 1. Tá? Não sei se todos estão percebendo, eu estou trabalhando essa expressão aqui, ó. É essa parte aqui que eu estou trabalhando, tá? Ele diz que isso é igual a n. Então, eu repeti aqui, ó, n mais 1 fatorial mais 1 menos n mais 1 vezes n fatorial mais 1 igual, né? Aí aqui, esse cara, eu escrevi assim. Aí agora eu posso colocá-lo em evidência, né? O n mais 1. Vamos botar aqui para fora. Colocar o n mais 1 aqui em evidência, isso vai ficar igual n mais 1, que multiplica quem? Que multiplica n fatorial. Opa, mas tem um mais 1 aqui que atrapalha, né? Como é que eu faço para me livrar desse 1 aqui? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu tenho que me livrar dele. Mas eu tenho um outro 1 aqui, né? Então eu acho que por enquanto ainda não dá para colocar em evidência. Acho que eu vou ter que escrever isso um pouquinho assim mesmo. Vamos ver. N mais 1 vezes n fatorial, aí mais 1 menos n mais 1 vezes n fatorial. Estou distribuindo, tá? Esse vezes o n fatorial. Aí agora, então talvez não precisasse mexer nesse. Aí menos n mais 1 vezes 1 vai dar mais, não, menos n mais 1 menos n mais 1. Pronto, ficou melhor agora? Provavelmente, né? Menos n mais 1 vezes... então é menos n menos 1, né? Porque o menos muda o sinal do n e muda do 1 também. Então aqui é menos 1. Pronto, me livrei do 1, como eu queria. Então o que vai acontecer é que esse 1 aqui vai embora com esse menos 1. E aí você fica com n mais 1 fatorial vezes n fatorial menos n mais 1 fatorial vezes n fatorial. Ou seja, isso aqui, ó, essa parte aqui vai desaparecer com essa, né? Opa, ficou menos n ao invés de n, foi? Temos algum erro de sinal. Ou não, ou era menos n mesmo. Vejamos. O que eu quero é que isso dê n. Tá. Deu menos n. Essa conta daqui dá menos n. Só que lembre-se que o MDC com o menos n ou com o n é a mesma coisa. Aí ele foi e ignorou o sinal, tá? Então, essa conta deu menos n, mas aí ele botou n no lugar porque o MDC é o mesmo. Vamos ver se está tudo certo, né? n mais 1 fatorial mais 1 está aqui, menos n mais 1 vezes n fatorial mais 1, ok. Aí eu escrevi o n mais 1 fatorial como n mais 1 vezes n fatorial, eu acho que nem precisava. Aí mais 1, depois menos n mais 1 vezes n fatorial mais 1, beleza, acho que essa passagem não precisava. Aí agora o que foi que eu fiz aqui? N mais 1 vezes n fatorial continuou, mais 1 continuou. Aí depois você tem menos n mais 1 vezes n fatorial, escrevi aqui.
e depois menos n mais 1 vezes 1 daria menos n mais 1, que é menos n menos 1. Aí cancela o 1 com o menos 1, e cancela esse cara com esse. Aí fica menos n. Só que aí ele usa n ao invés de menos n. Então essa igualdade aqui é verdadeira. Confirmamos. Bem, aí ele agora vai e usa de novo. Ele vai usar de novo, provavelmente. Ele vai usar de novo. Ele vai pegar agora essa igualdade aqui, ó, e vai fazer assim. Esse daqui ele chama de A, esse daqui ele chama de B, tá? Esse é o A e o B. Então o que você tem aqui é o A, que é esse daqui, n fatorial mais 1, aí menos um certo n, que seria o nosso m aqui, ó. M vezes o B. O B é o n, ou seja, ele pegou isso daqui como sendo o nosso n, aqui, ó, vezes o nosso B, aqui, ó. O B é o n. Então, isso tudo que ele pegou aqui é o nosso n vezes o B. N não, m, né? M, na nossa fórmula aqui, ó, m vezes B. E vírgula o B, que é o n. Então, de fato, essa igualdade é verdadeira por causa dessa igualdade aqui, dessa relação. Essa relação garante essa igualdade. Ok? Bem, aí qual é a conclusão dele? Bem, aqui vai eliminar, né? Você vai ter n vezes n fatorial é a mesma coisa que n fatorial, ó. Então, ó, essa igualdade aqui, vou colocar uma igualdade a mais aqui, ó. Isso aqui seria igual a n fatorial, tá aqui, mais 1, aí mais 1, e depois aqui menos n vezes n fatorial, n menos 1 fatorial, isso é a mesma coisa que menos n fatorial. Tá? Menos n fatorial e depois no final o n. Então, ó, esse produto aqui, ó, n vezes n menos 1 fatorial é a mesma coisa que n fatorial. Como tem um sinal de menos na frente, então menos n fatorial. Aí agora cancela, né? Cai esse cara com esse, fica só o 1, que é o que ele colocou aqui, ó. O 1 e o n. Então dá 1 de fato. Ele tem razão. Ok? É muita continha, né? Tá terminando o nosso horário. Então eu vou ter que parar por aqui. Eita, não era para passar um traço, era para puxar para cima. Deixa eu ver aqui. A gente parou então aqui na letra E, e aí a gente continua brincando de agora em diante. Na próxima aula a gente continua aqui a partir da letra E, tá bom? Vamos ver um monte de coisinha que a gente ainda tem para ver no capítulo 3. Próxima aula a gente... Mas o capítulo 3 termina já. Próxima aula a gente termina o capítulo 3 e brinca com o capítulo 4, provavelmente no início. Ok? Acho que por enquanto, por hoje, deixa eu parar a gravação.